visão da medicina ayurvédica. Para a ministração da palestra, nós convidamos a doutora Ananda Ruque. Obrigada. Eu sento. Tá. Doutora Ananda Ruque é filha de um grande e respeitado Vatya, médico ayurvédico, Dr. Ruque. É mãe de 2 filhos, Mila e Benjamin, casada com Marcos Vinícius, formada em medicina pela Universidade Federal de Uberlândia, pós-graduada em fitoterapia e produtos naturais, especializada em ginecologia, obstetrícia e pediatria ayurvédica em Pune, na Índia. É professora idealizadora e responsável pelo curso Saúde da Mulher e da Criança e do programa Rasayana para mulheres da Escola Yoga Brahma Vidyalaya. Também chamamos a doutora Juliana Martins Borges, que será a mediadora da palestra. A Juliana é médica de ginecologista e obstetra, com formação central em obstetrícia de alto risco pelo Hospital Materno-Infantil de Goiânia, é titular da Confederação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia de Braço e membro da Sociedade Brasileira de Climatéria. Possui formação em antroposofia básica e medicina ampliada pela antroposofia pela ABMAGIO. E atualmente está em formação como aconselhadora biográfica pela Escola Livre de Estudos Biográficos, ELEB São Paulo. Complementa sua trajetória com estudos em ginecologia natural com Vel Site, curadeiros de si e Ana Sara Zarnoff, além de aprofundamentos em psicologia analítica e astrologia, como ferramenta de compreensão ampliada do feminismo nos processos de saúde. Olá, pessoal. Olá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz de estar aqui. Tem 25 anos já que eu trabalho com o Ayurveda e a cada vez que as práticas integrativas avançam um pouco é uma felicidade, uma alegria. A gente, em 2018, teve a sistematização do uso dessas práticas dentro do SUS. Isso foi um avanço muito grande, porque faz com que essas práticas cheguem mais às pessoas. E agora também ver as PICs cada vez mais entrando dentro das universidades, na área acadêmica, na área de pesquisa. É alguma coisa que me traz muita alegria também, porque eu sei, nesses anos de vivência, que as PICs têm grandes benefícios a trazer para o bem-estar mesmo da população. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês que estão proporcionando o início dessa formação, dessa pós-graduação em PICs, inédita aqui na região. Dar os parabéns para vocês. Espero que isso evolua cada vez mais e possa chegar em quem necessita e quem precisa. Agradecer também a Vera pelo convite de estar aqui, falando de um tema que eu gosto muito de falar, que é esse binômio mãe e filho sobre o ponto de vista do Ayurveda. Na verdade, embora o título e a figura falem muito do binômio mãe e filho, mas a gente vai falar da ligação entre os pais, mãe e pai, com os filhos, não só na infância, não só enquanto bebê, mas também ao longo da vida. E eu fico muito feliz, eu estava olhando aqui, de ver muitas pessoas jovens interessadas nesse tema, muitas carinhas novas, e eu acho que esse é o futuro dos cuidados em saúde. Misturar ou coordenar os conhecimentos científicos
o que a medicina moderna tem de bom a oferecer, juntamente com os conhecimentos ancestrais, milenares, e que procuram ver o ser humano de forma mais integral. E aí, eu gostaria de começar aqui falando um pouco para vocês sobre o básico, o que é o Ayurveda. E aí eu queria saber quem aqui de vocês conhece um pouco sobre Ayurveda. Vocês conhecem? Ótimo, ótimo. Bom, então, o Ayurveda é essa ciência, essa medicina, que surge lá na Índia, há mais de 5.000 anos atrás, lá no sopé do Himalaia, né? Bem aqui nas montanhas do Himalaia, e surge como uma irmã do yoga, no sentido de que essa população, e vamos pensar que é uma população de 3.000 anos antes de Cristo, procura responder perguntas muito básicas, como, por exemplo, quem eu sou, qual é meu objetivo aqui, qual é a minha contribuição para essa sociedade. E para isso, então, eles usavam muito da autoobservação e do contato com a natureza. E nessas observações, surgem, então, as ciências védicas, que incluem o yoga e o Ayurveda. A palavra Ayurveda significa a ciência da vida. Então, surge como uma medicina, mas não só como uma medicina. Surge como algo que vai muito além e pretende olhar para o ser humano como um ser inserido dentro da natureza, que passa pelos mesmos ciclos da natureza e que é feito da mesma substância que a natureza. E, portanto, propõe tratamentos naturais que estejam de acordo com os próprios ritmos e ciclos da natureza. E, embora essa medicina seja milenar, a gente usa esses conhecimentos até hoje. É claro que a gente se adapta à nossa sociedade atual, mas os preceitos básicos são os mesmos. Os livros clássicos do Ayurveda que a gente estuda, eles são datados de 1.000 anos antes de Cristo. E até hoje a gente usa essas bases, claro que já tiveram algumas atualizações, mudanças para os dias atuais, mas a base é a mesma, porque tenta entender o ser humano de uma forma, como eu já falei, mais integral e mais holística. Ou seja, leva em consideração não só o ponto de vista bioquímico, o corpo físico. É claro que a questão bioquímica é muito importante, mas vocês já sentiram que muitas vezes a gente não se sente bem, e aí a gente vai no médico, eventualmente, faz um monte de exame, e nos exames está tudo bem. E aí o médico te fala, não, você está bem, seus exames estão dentro dos parâmetros, mas você, ao mesmo tempo, não se sente integralmente bem. Porque hoje em dia, inclusive, eu acho que é a tendência de olhar para a pessoa não só como um aglomerado de reações, mas como alguém que tem também um corpo energético, que adquire vitalidade através da alimentação, através da respiração, através dos estímulos que a gente também se alimenta através dos 5 sentidos, e também vê o ser humano como um corpo mental, como estados mentais diversos e também como um ser espiritual. Então, é uma mudança de paradigma, para a gente entender o Ayurveda e algumas outras PICs, até mesmo como a antroposofia, como a medicina tradicional chinesa, a gente não olha só a pessoa como isso aqui que vocês estão me vendo e eu estou vendo. Existe uma alçada também espiritual, interna, da minha vida interior, da minha vida mental, da minha relação com outras pessoas, da minha relação com o meu trabalho,
né, dos estados mentais que mais prevalecem dentro de mim, e todas essas alçadas formam quem eu sou. Então, para a gente conseguir saúde, a gente precisa do equilíbrio em todas essas áreas, né? Essa harmonia entre mente e corpo inserido no meio ambiente. Então, a gente perde cada vez mais essa nossa conexão com a natureza, com os ciclos da natureza. Quando a gente, por exemplo, se utiliza muito hoje em dia luzes artificiais, tudo isso. Então, a gente tenta, com algumas dessas PICs, com o Ayurveda, lembrar da nossa origem e, muitas vezes, coisas simples, como um bom sono, o contato com a natureza, o contato com os familiares, uma boa alimentação, uma rotina regrada dentro da nossa realidade, pode oferecer milagres no nosso bem-estar, né? Bom, e levando em consideração, então, essa visão aqui, eu entro nesse tema sobre mãe, na verdade, sobre os pais e o bebê. O Ayurveda fala que quando há a concepção, ou seja, quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, inicia-se, então, uma divisão celular. Só que nessa massa biológica em divisão, entra uma alma, ou seja, esse ponto de vista espiritual está ali desde do início da vida. E essa alma faz com que a gestação deixe de ser só esse evento biológico e passe a ser também um evento espiritual. Ó, tem até um cachorro vendo aqui, né? Ele gostou do cheirinho. Ele é o mascote? Bom, então, a gente leva dentro do Ayurveda a gestação como essa possibilidade que a gente dá para uma alma em evolução ao longo de todas as vidas, né? De várias vidas. Então, quando a gente tem um filho, quando a gente engravida e tem um bebê, o objetivo é com que a gente faça com que esse ser cresça de a forma mais saudável possível, nesse amplo espectro, para que esse indivíduo possa ajudar na questão da evolução da sociedade. Então, para o Ayurveda, né, quando uma nova pessoa chega ao mundo, quanto mais a gente puder deixar o caminho mais fácil para que ele possa cumprir o próprio dever, as próprias potencialidades e também ajudar os outros nessa evolução, melhor. Então, existe um ditado no Ayurveda que fala mulher saudável, criança saudável, sociedade saudável. Porque a cada nova geração a gente vê pessoas com mais empatia, com mais capacidade de olhar para o outro, com mais capacidade de ver, de entender, não só do ponto de vista individual a sociedade, mas do ponto de vista coletivo. E essa é a pretensão do Ayurveda desde o começo. Então, essa visão de que existe uma alma desde o momento da concepção. E aí, para a gente entender qual é essa relação entre mãe, entre os pais e o bebê, a gente precisa entender quem é esse bebê. Então, eu vou explicar aqui, na maioria do tempo, quem é esse bebê, para vocês entenderem qual é a relação dessa formação dos pais com o bebê. Então, o Ayurveda fala sobre Garbha Shadbhavas, é um nome diferente, é em sânscrito, mas não significa nada mais, nada menos do que existem 6 fatores formadores dos bebês. Na verdade, de quem a gente é, né? Porque uma vez a gente foi bebê, mas todo bebê vai crescer. Então, o que nos forma? O que forma esse indivíduo? O que forma esse bebê? Então, os primeiros 2 fatores são a mãe e o pai. A gente sabe, né, que quando o espermatozoide se encontra com o óvulo ali, existe o fornecimento dos cromossomos, né? O pai dá 23 cromossomos
E a mãe, 23 cromossomos, e assim a gente forma o genótipo, que é aquele código genético que vai acompanhar a gente ao longo da vida, dando características físicas, de cor dos olhos, formato do corpo, tendência de metabolismo. E isso acompanha a gente ao longo da vida inteira. Quando esse fenótipo entra em contato com o meio ambiente, a gente tem, quando esse genótipo, né, entra em contato com a nossa vida, a nossa existência, o nosso dia a dia, isso pode ir se modificando, mas tem um código base que te acompanha para sempre, que vem da sua mãe e do seu pai. E aí o Ayurveda fala também que existe um código base que não é só vindo do DNA, mas que seria a quantidade dos 5 elementos que forma e permeia o nosso corpo. Esse conceito de 5 elementos é um conceito básico do Ayurveda, que fala que tudo que existe, tanto no macro quanto no microcosmos, é formado pela junção de 5 elementos. É um conceito semelhante à medicina tradicional chinesa. Elas conversaram há muitos mil anos atrás, esses 2 tipos de medicina. Então, o elemento éter representa o espaço vazio. Sempre que a gente tem espaço vazio, né, nas nossas cavidades, nos órgãos ocos, ou mesmo na natureza, eles traduzem isso pelo nome éter. O elemento ar representa movimento. Então, quando a gente tem um impulso nervoso, o movimento peristáltico, o movimento da respiração, o movimento periférico, o movimento da voz, nós estamos nos referindo ao elemento ar. O elemento fogo representa metabolismo e digestão, transformação. O elemento água representa nutrição, representa proteção. E o elemento terra é o elemento mais sólido, representa a estrutura, a solidez. Então, se eu olho para vocês e vocês olham para mim, a gente consegue ver um padrão de formação, de junção desses elementos. E o Ayurveda fala que tudo que existe, desde as galáxias até a própria natureza, o nosso próprio corpo, é formado por uma junção única desses 5 elementos, o que dá 8 bilhões de constituições diferentes, né? Cada uma com a sua individualidade, com a sua expressão individual desses 5 elementos. Agora, a gente adquire esse código, que também é um código que existe em cada célula nossa, pela maneira com que esses 5 elementos se encontram no óvulo e no espermatozoide no momento da concepção. Então, a maneira com que os pais, tanto o pai quanto a mãe, estão no momento da concepção, vai determinar muito do nosso metabolismo, das nossas propensões, da quantidade de água que a gente tem dentro do nosso corpo, da composição desse corpo e até de tendências mentais. Então, muita coisa acontece com a gente hoje em dia e, às vezes, a gente pensa, eu não sei por que eu ajo assim. Eu tenho um padrão, às vezes padrões difíceis da gente lidar, e, claro, isso pode ser uma questão individual, que vem, né, de você mesmo, mas pode ter muita questão aí ligada a padrões dos pais, porque tanto os cromossomos quanto os 5 elementos, eles se fundem, né, os do pai e da mãe, durante a concepção, mas eles permanecem em cada célula nossa pelo resto da vida. Isso quer dizer que a gente tem um pedacinho do nosso pai e da nossa mãe em cada célula nossa. Aí não dá para saber se isso é muito ruim ou se isso é muito bom, depende da paternidade, mas isso é imutável, né? Isso a gente não pode ir... Se eu falei que 6 elementos existem compondo o indivíduo, 2, o número 1 e o número 2 são os nossos pais. Ou seja, 2/6, 1/3 da nossa composição são os nossos pais. E isso, em forma genética ou em forma mais sutil, né, está ali determinando desde o dia 1 de nascimento até o dia que a gente se for e partir para outra para ter essa evolução.
E por isso o Ayurveda propõe uma série de preparações antes da gestação para o pai e para a mãe eles estarem saudáveis, numa visão ampla, psicológica, física, equilibrados, porque isso vai determinar quem são essas crianças. Por isso, pais saudáveis, muito mais chance dessas crianças alcançarem o objetivo principal do Ayurveda, que é estado mais permanente de felicidade. Né? Uma das primeiras estrofes do principal livro de Ayurveda é: saúde serve para a gente ser feliz. Né? Ou pelo menos para a gente ter esses estados mais permanentes. E quando nossos pais, né, então veja que a questão do Ayurveda é extremamente preventiva. Tão preventiva que fala que a geração passada tem uma responsabilidade conosco, né, com os filhos, de proporcionar o bem-estar, de estar o melhor possível que possa estar antes da gestação. Até mesmo porque, além disso, existe uma imunidade, chamada Ojas no Ayurveda, inata, que é passado também dos pais para os filhos, e isso vai acompanhar a nossa capacidade de resistência a doenças durante toda a vida. Claro que a gente tem a nossa própria imunidade, isso vai sendo formado depois, mas existe um cerne de imunidade que são os nossos pais que nos dão. Assim como o vigor físico também, a nossa capacidade de resistência, a resistência física, resistência ao exercício, resistência mental. Então, todos esses elementos são dados pelos nossos pais e vão permanecer conosco. A gente tem, como eu falei, um pedacinho dos nossos pais em cada célula. E, portanto, por mais que essa relação, às vezes, não seja uma relação muito benéfica, né, ou muito amorosa, muito nutritiva, a gente precisa ter ferramentas terapêuticas para curar essa relação. Mesmo que isso seja necessária alguma distância. Não estou falando que a gente é obrigado a conviver com os pais, mas talvez a gente seja benéfico para a nossa vida curar a nossa relação com os pais, que começa ali desde antes da concepção, mesmo quando esse bebê é ainda só um pensamento, né? E aí, então, existe essa abordagem preventiva para o Ayurveda ter filho. Não só uma forma da gente preservar a nossa espécie, mas nos liga aos nossos antepassados, né? Até cura um pouco da história dos nossos antepassados, se possível. Mas também, como eu falei, não é só ter filho, não está só ligado ao passado, está também ligado ao futuro, ao que a gente quer, a como a gente quer que os nossos filhos, nossas crianças cresçam, e como elas podem contribuir com a sociedade. Geralmente a gente contribui com a sociedade quando a gente entende os nossos potenciais e os nossos defeitos e eleva os nossos potenciais e suprime os nossos defeitos. Ou, pelo menos, tenta equilibrar isso também com ferramentas terapêuticas. E o objetivo de ter filho é que eles possam alcançar o que a gente chama de purushartas, que são os 4 objetivos da vida. Então, o objetivo é a gente ter prosperidade, que se chama artha, prosperidade física, financeira, emocional. O objetivo, prosperidade familiar, todas as prosperidades. A gente ter prazer pela vida, que é kama, né? A gente encontrar o nosso destino, o nosso caminho, que é o dharma, até que a gente possa, aí, muito ligado ao yoga, né, alcançar a libertação, que se chama moksha, a libertação desse ciclo de nascimentos e mortes. Mas talvez a principal questão seja alcançar o nosso dharma, que é o nosso caminho individual. E esse caminho individual, é só nesse caminho individual que a gente é feliz, né? E para cada um é um caminho, de acordo com quem a gente é. E de acordo com o que a gente recebeu ali também no momento da concepção. Essa é um código que a gente dificilmente muda, né? Que a gente praticamente não muda, embora a gente possa lapidar esse código e
melhorar ou colocar na frente aquilo que a gente tem de melhor. Bom, e aí o bebê não é só o pai e a mãe. Esse bebê também, ele é formado por uma alma. Agora, o yoga e o Ayurveda fala, essa alma, ela é imutável, ela é uma partícula de uma energia maior que evolui todas as coisas, que é a causa de todas as coisas, mas que não é causada por nada. Mas se essa alma, ela é imutável, quem evolui? Quem é que... Né? A gente não precisaria de ter vários nascimentos se a alma já é uma partícula do todo. Mas junto com essa alma existe a mente, que se chama Sattva, envolve essa alma, e é essa mente, não essa mente que reage aos 5 sentidos aqui que a gente está usando agora, mas uma mente de conhecimento puro, uma mente interna, e é essa mente que sofre essa evolução. Né? Na verdade, sofre não, que alegra-se com essa evolução. Então, esse binômio alma e mente é esse binômio que entra ali no momento da concepção. Agora, tem uma coisa muito interessante. O que o Ayurveda fala geralmente, a alma que vai estar ali presente nos bebês, no casal, é uma alma que é pré-determinada para aquele casal, ligado principalmente por questões relacionadas ao amor. Amor vivido em outros momentos, em outras vidas. Mas não existe só uma alma para esse casal, existem algumas possibilidades. E é o estado mental dos pais, no momento da concepção, que vai determinar a qualidade, não sei se essa palavra é a melhor, mas da mente ligada a essa alma que vai se encarnar. Então, a gente tem possibilidade, né? O Ayurveda fala em 3 estados mentais prevalentes que a gente pode ter. Um deles é o estado equilibrado, se chama Sattva. É quando a gente está vendo o mundo com clareza. Né? Quando as coisas estão assim como a realidade, existe um brilho, existe uma conexão com alguma coisa interna e mais sutil, com essa energia que promove todas as coisas. Mas também existe um estado mental que a gente chama de rádias, que é quando a gente está muito ansioso, muito acelerado, muito reativo, está muito no movimento, na ação de fazer. É como se fosse um carro que está acelerando muito rápido. Tudo bem, você alcança muitas coisas, mas às vezes a gente não vê o que está do lado, a gente não tem a percepção integral da realidade. E existe um tipo de mente que se chama tamas. O tipo de mente tamas, ele é como se fosse um lago, mas a água não está completamente límpida, existe uma obscuridade. No sentido de que, muitas vezes, quando a gente está mais tamássico, né, a gente fica, assim, quer ficar mais no quarto, existe uma melancolia, um desânimo, a gente perde um pouco a clareza das nossas habilidades, a clareza do mundo, de como isso funciona. Então, até o estado mental uma tendência, na verdade, é estado mental mais prevalente, também é determinado pela forma com que os nossos pais estão no momento da concepção. E embora a gente possa mudar isso e melhorar isso ao longo da nossa vida, poxa, imagina se meus pais estão muito nervosos, muito estressados antes deles engravidarem de mim. Eu vou precisar de muito yoga durante a vida para tentar equilibrar isso. Se eles estão muito para baixo, muito melancólicos, nossa, eu vou precisar de muito óleo essencial, corrida, exercício para me estimular. Agora, se eles já estão equilibrados, já é meio um caminho andado para mim. Né? Qualquer coisa vai me satisfazer. Então, é uma ligação, tanto, como eu falei, física, genética, mas uma ligação até do ponto de vista mental, a influência dos pais na vida dos filhos. Então, mais necessidade ainda dessa preparação, né? E os últimos 2 fatores formadores do indivíduo são fatores gestacionais. Então, os pais tiveram influência,
a própria individualidade desse bebê com a alma tem uma influência, mas a gestação é o que efetivamente vai formar o corpo, a mente, que é um tecido dentro do Ayurveda. Então, existe aí uma recomendação, mês a mês, de estilo de alimentação, estilo de vida, para essa mãe, para que essa gestação transcorra o melhor possível, né? E a alimentação vai incrementar ar, éter, fogo, terra, né? Se a gente consome coisas mais sólidas, mais leves, menos leves, isso vai formar o corpo do bebê, né? E vai também ser um código que vai permanecer para o resto da vida. Porque, além da alimentação, os estados mentais, né, também influenciam da mãe. O Ayurveda fala que com 3 meses, no final da 12ª semana, o aparato cerebral do bebê já consegue sentir emoções básicas da mãe, como, por exemplo, alegria, tristeza e dor. Claro, da sua própria forma ali, mas já consegue entender e sentir bioquimicamente mesmo, biologicamente, fisiologicamente, esses estados. No 5º mês, isso fica mais complexo, porque como os 5 sentidos já estão funcionantes, né? No 5º mês o bebê ouve, o bebê enxerga, claro que não como a gente atualmente, mas já tem esse aparato do sistema nervoso central também pronto para entender o mundo, ou seja, os 5 sentidos se ligam e, para o Ayurveda, os desejos maternos, a partir desse momento, tem muito a ver com os desejos do próprio bebê. Às vezes, desejos para a formação do próprio corpo mesmo. Por exemplo, quando a mãe está anêmica, né? Às vezes a mãe quer comer um tijolo, e tem muito isso, né? Ou tem algum desejo que é para melhorar até o aporte sanguíneo, o aporte de lubrificação, a hidratação. Mas, às vezes, esses desejos são muito sutis e internos, ou seja, a gente olha para a gestação e a gente nunca fala sobre a questão de que é um binômio, né? Ou seja, tem 2 indivíduos ali e que o bebê, desde antes de nascer, ele tem uma inferência ali nessa gestação. Para o Ayurveda, até o momento do parto, quem escolhe é o bebê. E por isso é bom a gente respeitar o início do trabalho de parto, porque um trabalho de parto que começa espontaneamente significa eu estou pronto para nascer. Não a questão de 37 semanas, uma cesárea com 39 semanas, porque já está tudo bem. Né? Não, é quando o bebê estimula, através das próprias prostaglandinas, ali o início do trabalho de parto, é o corpo do bebê, a mente falando eu estou pronto, né? E as emoções da mãe são sentidos, são trocados pelo bebê. Da mesma forma que as emoções maternas influenciam e modulam essa mente do bebê, as emoções do bebê ali modulam também a mente da mãe. E, então, a gestação, deu uma desconfigurada ali, né? Mas a gestação, os fatores gestacionais vão ser responsáveis pela velocidade e capacidade de crescimento, pela vitalidade, pela forma de metabolismo, até por traumas, questões de estados mentais. Então, o Ayurveda fala, o que a mãe faz repetitivamente durante a gestação vai ficar como se fosse um carimbo, um imprint nesse bebê, né? Como se fosse uma cicatriz. Algumas cicatrizes, elas cicatrizam, você só olha para ela, ok. Mas algumas cicatrizes, às vezes, sangram, né? Ao longo da nossa vida inteira. E aí, como eu falei, a gente precisa ter artefatos terapêuticos, por isso as PICs, para trabalhar com as coisas que são mais sutis também, e mais mentais, mais energéticas, de relaxamento, né? Tudo isso que as PICs podem oferecer. Bom, e eu trouxe essa figura porque eu acho que dá para ver bem que durante a gestação, além de toda essa questão sutil, mental, existe uma questão física muito forte, que é
quando o embriãozinho se implanta ali no endométrio, né? Isso aqui é a camada interna do útero. Então, quando tem essa implantação, ó, lá dentro do útero, o lado do embrião vai fornecendo como se fossem projeções sanguíneas e o lado da mãe vai fornecendo projeções sanguíneas. Então, ó, embrião, lado materno, vão acontecendo essas projeções, que é a própria placentação, e a mãe vai abraçando esse embrião, esse bebê, com seus vasos sanguíneos, e a gestação só consegue evoluir e acontecer quando esse abraço acontece e a mãe nutre com a sua essência, que é o seu plasma, né, seu tecido sanguíneo ali, esse bebê. E aí isso vai evoluindo até que a gente veja aqui essa figura, que é uma figura da circulação sanguínea materno-fetal. Então, aqui, né, o coração, os pulmões, o fígado, enfim, da mãe, que tem extrema conexão aqui com o bebê. Embora haja uma placenta que protege o bebê em muitas situações, não tem muita diferenciação entre a circulação materna ou circulação fetal. E por isso, por essa fusão que existe durante a gestação, o Ayurveda chama o binômio mãe-bebê de Duhridaya, aquela que tem 2 corações. Então, durante 9 meses, é como se fosse um indivíduo com a mesma circulação, com o mesmo coração, sentindo, inclusive, as mesmas emoções. É o mesmo indivíduo, embora sejam 2. E isso, o bebê está sendo formado da nutrição, do plasma, da essência dessa mãe, né? Que são fatores também que vão influenciar em 1/3 de quem esse bebê é, que é a própria gestação. E aí, no momento do parto, depois desses 9 meses, a gente tem a nossa primeira separação, né? A nossa primeira ruptura, eu diria assim, onde 2 indivíduos, na verdade, onde um indivíduo, né, com 2 corações, passa agora a ser 2 indivíduos separados. E embora seja uma cisão, essa cisão não acontece completamente, né? Vocês sabem que existe uma coisa que chama esterogestação. Então, nos primeiros 3 meses, o bebê nem se reconhece como um ser separado. Não existe condição do bebê sobreviver sem um cuidador. E se for a mãe, melhor ainda, porque tem um elemento ali, também não só físico, mas um elemento de amorosidade ligado a esse bebê. Só que esse momento do parto é o momento da primeira cisão, tanto que vocês aqui tiveram filhos, as mulheres, a gente sabe que ao mesmo tempo é uma alegria, mas muitas mulheres descrevem esse momento como quase um momento de luto. Porque a gente tem o bebê ali, mas ele não está mais aqui. Ele é outro indivíduo, mas ele ainda é a gente mesmo, ele passou 9 meses ali. Então são mixed feelings, assim, são sentimentos duplos em relação a esse momento. É um êxtase, é uma felicidade, mas é uma sensação de separação e ruptura que é às vezes difícil para a mãe e que a gente fala pouco, né? Talvez até a questão de depressão pós-parto tem algum pezinho aí também. E é uma sensação de ruptura para o bebê, né? Então ele precisa desenvolver também um aparato para viver no mundo extra-uterino. E isso às vezes demora um tempo e a gente tem que levar isso em consideração. Mas depois dessa cisão vem a amamentação. E essa conexão ainda continua muito, né? A gente sabe que, claro, nem todas as mães conseguem ter o aleitamento exclusivo ao seio até os 6 meses, mas é o recomendado e seria o adequado. É o melhor alimento, é o alimento completo para o bebê. E veja que até os 6 meses, esse bebê ainda está em dependência total da mãe, onde a mãe forma esse leite materno através de toda a essência do que ela se alimenta, né? Do substrato de tudo aquilo de quem ela se alimenta, de tudo aquilo
do que ela é. Quando isso é digerido, isso forma então o leite materno. E ela, por 6 meses, mesmo que seja 2 pessoas, ela ainda está fornecendo a alimentação, a capacidade de sobrevivência e a essência para esse bebê. Isso faz toda a diferença na vida, na microbiota, durante a vida inteira para esse bebê. A gente sabe que a microbiota hoje tem tanta coisa relacionada à nossa saúde, até de saúde mental, produção de neurotransmissores, tem a ver com a questão imune. E muita dessa microbiota a gente adquire ali no momento do parto, via amamentação. Então, é uma coisa interessante para a mãe ela entender que aquele bebê, aquele indivíduo, é uma responsabilidade, mas nesses 6 primeiros meses, a vida dele é possível por causa dessa essência dela que ela passa para o bebê. E aí, com a introdução alimentar, obviamente que existe uma outra cisão, é o segundo momento de ruptura. Quando a gente entende que o bebê agora não depende só mais da alimentação da mãe, a natureza, o externo, o mundo externo também agora alimenta esse bebê. É um baque também. Você falar, meu filho está pronto, tem um aparato físico, neurobiológico, para conseguir sobreviver pelo meu leite também, mas através de outras coisas que é a natureza, o mundo, a alimentação externa que está dando. Não só alimento físico, mas em todos os aspectos. Esse momento da introdução alimentar é um momento difícil para a mãe, porque também, e para o bebê, é um segundo momento de separação ali. E aí, a Organização Mundial de Saúde e o Ayurveda fala que essa amamentação junto com a alimentação sólida, o ideal é que vá até 2 anos. Por quê? Porque é com 2 anos que a criança já tem essa estrutura para se alimentar do que o mundo dá, e não só do que a mãe dá ali, né? Então, até 2 anos, o Ayurveda e o Yoga falam que essa criança está muito ligada a um corpo sutil, ao corpo espiritual. Tem uma coisa até meio densa assim para falar, mas lá na Índia, os hindus, por exemplo, se uma criança morre antes dos 2 anos, geralmente eles cremam lá, né? Mas a criança antes de 2 anos, ela não é cremada. Eles cremam porque eles falam que quando a gente crema, a alma acende mais rápido. E essa criança até 2 anos, ela é tão já espiritual, ela está tão ainda ligada a esse mundo de espírito, que ela não necessitaria essa cremação, então, né? Em caso ocorra alguma coisa. E muito ligada também ao ambiente, à questão energética da mãe. Então, com 2 anos, acaba essa fase e já existe uma autonomia a mais da criança. Ela pode se relacionar mais com o mundo, ela começa a ter as próprias ideias, ela começa a ter a própria digestão, ela começa a sobreviver de alimento que não são só os pais, né? E a partir de 2 anos ela começa a se desenvolver, ter amigos, expressar quem ela é. Só que o Ayurveda, muito semelhante à antroposofia, fala que é ali pelos 7, 8 anos que essa criança vai completamente ser quem ela deve ser. Ou seja, todos os corpos, né? Então, o corpo físico, o corpo energético, o corpo mental, o corpo de sabedoria e o corpo espiritual, eles se conectam completamente com 7 anos. E é aí, então, que essa criança chegou na Terra, assim, completamente, né? Que ela já está apta, que ela já tem o físico desenvolvido, ela já expressa quem ela é. Porque na infância, geralmente as crianças veem muito o mundo através do olhar dos pais, né? É um período de construção, a gente vai construir a nossa parte física, vai construir o nosso conhecimento de mundo, o nosso conceito de coragem durante a infância.
o conceito de limite, o conceito de respeito ao próximo. Só que enquanto essa criança é muito pequena, ou seja, até mais ou menos 7 anos, ela constrói esses conceitos muito através da própria visão dos pais. Então, isso é muito, muito potente, porque além dos pais terem essa responsabilidade ali no momento da concepção, isso não se restringe só a esse momento, né? Isso vai ali na primeira infância, principalmente os primeiros 3 anos, os primeiros 1000 dias, são de completa neuroplasticidade. Né? O sistema nervoso central dessa criança, as ligações se desenvolvem com força e com velocidade muito maior do que em qualquer fase da vida. Então, ter uma base, uma segurança para esse desenvolvimento, ter rotina, né? E ter os pais bem, saudáveis, felizes, dando esse suporte, é de fundamental importância também para essa criança. Ou seja, nós, pais, a gente também tem que procurar meios da gente ficar o melhor possível, da gente encontrar essa felicidade pela gente mesmo, mas também pelo próprio caminho dos filhos aí, né? Então, até 7 anos existe essa ligação muito intensa com os pais, e depois disso, a criança ela já vai conhecendo o mundo através dos próprios olhos, tendo as próprias vontades, né, interagindo aí mais com o mundo e ficando mais separada dos pais, embora ainda tenha essa ligação. E é na adolescência, nessa fase de transição que se chama adolescência, que aí a cisão, não diria cisão completa, mas assim, aí sim que o indivíduo começa a ter características muito próprias e expressar essas características mais do que ver o mundo apenas pelo olhar dos pais. Então, na adolescência, essa pessoa realmente começa a ser si mesmo. Né? Então, tem essa ligação muito grande até os 7 anos, depois até a adolescência, mas como eu acho que deu para ver aqui, né, pelo ponto de vista do Ayurveda, do Yoga, não é uma ligação que acaba. O binômio mãe-filho, o binômio pai-filho, mesmo que o pai não gere, mesmo que o pai não carregue, está expresso de forma física e de forma energética em cada célula nossa, na nossa imunidade, nos nossos tecidos, na nossa maneira de ver o mundo, nos nossos imprints, nos nossos estados mentais, e fazer as pazes com isso, né? Olhar para isso com certa amorosidade, tentando entender também a condição dos nossos pais, é essencial, então, para a nossa própria saúde e para a saúde da nossa próxima geração, dos nossos filhos também. Então, a ligação entre pai e filho não termina no parto, né? Pais e filhos, é como um rio sutil que corre por toda a vida, nutrido por presença, exemplo e amor. Então, claro que às vezes esse rio é caudaloso, né, cheio, é muita presença, é muito amor, é assim que a gente gostaria que fosse. Às vezes esse rio é meio seco, é meio fino, e não nutre bem, mas a gente pode procurar nutrições de outras perspectivas, embora a gente nunca possa esquecer esse rio aí também, que é o fio condutor de grande parte de quem a gente é também, né? Então é isso, pessoal. Eu quis dar assim, pelo menos um panorama. O Ayurveda, ele é uma ciência muito ampla, né? É uma ciência que vai desde prevenção de doenças, promoção de saúde, até a cura de doenças, usando aí muito da fitoterapia, né? O Ayurveda descreve mais de 600 plantas medicinais, 60% dessas plantas a gente tem aqui no Brasil, então algumas são exóticas, Shatavari, Ashwagandha, mas muitas são gengibre, cúrcuma, né? E o Ayurveda tem aí livros e um grande material sobre tratamento de doenças específicas, é muito material, né? Passa aí, então,
por toda essa questão antes do indivíduo existir, da preparação dos pais. Então, pensem que quando a gente vai estudar ginecologia do Ayurveda, né, na verdade, quando a gente vai estudar pediatria, saúde da criança, a gente começa lá na ginecologia. Primeiro vamos fazer essa mãe ficar bem. Então, existe todo esse conhecimento aí de preparação para a gestação, o conhecimento da gestação mês a mês, toda a questão do parto, a chegada gentil nesse mundo, a questão dos cuidados no pós-parto com a mãe, muita massagem, muita sauna, muito óleo essencial, muitas ervas, massagem no bebê, que é a Shantala, que também é uma forma de ligação com o bebê, não é só isso, né? A Shantala também promove muito saúde em vários aspectos, mas chega aqui no Ocidente como essa ligação entre mãe e bebê, e a gente faz Shantala geralmente no bebê desde 1 mês de vida até 6 meses todos os dias. Depois isso espaça um pouco mais, e aí vem com todo o cuidado da infância, adolescência, vida adulta, os cuidados ali da mulher na transição menopausa, homem andropausa, e cuida aí do indivíduo com práticas que vão melhorar a qualidade de vida até o fim dessa vida. Então, realmente, se vocês puderem se aprofundar, mesmo quem não queira aprofundar, existem técnicas simples, né? Dentro do Ayurveda, de massagem, de automassagem, alguns chás, né? Questões de alimentares para cada constituição individual, estilo de vida. Então, vale muito a pena conhecer. Eu espero que cada vez mais, né, essa medicina que vem lá do outro lado do mundo possa chegar trazendo conhecimentos práticos e simples para a nossa vida, mas principalmente o que eu acho que a gente precisa hoje em dia é da mudança de visão, né? A gente passou anos e anos e anos aí entender o ser humano como alguma coisa 0 ou 1. Maniqueísta, assim, ou é ou não é. E não existe, existem várias... Isso não existe, né? São várias nuances. Então, quem a gente é hoje em dia é muito mais do que só um exame dentro dos parâmetros ali de normalidade. Vem de gerações, vai para gerações, e honrar isso, mudar a mentalidade, a maneira com que a gente vê a saúde, a maneira com que a gente vê o início da vida aí, eu acho que é de extrema importância. Espero ter dado pelo menos um panorama assim rapidinho para vocês entenderem o que é, do que se trata, e que vocês possam se aprofundar mais nisso, quem tiver interesse. Doutora Nanda, primeiro, foi um prazer. Obrigada. Minha cabeça estava aqui explodindo. Eu queria ter uma caneta. Aí adotando aqui. Mas eu acho que uma das coisas que ficou assim, no meu coração muito forte foi que o respeito que a gente precisa ter, né, por essa medicina que falava de alimentação e de estilo de vida há 3.000 anos, e hoje a gente tem um nome pomposo para isso, que é epigenética. Né? Então, tem no máximo 50 anos que a medicina tradicional está falando disso. E a Ayurveda já trazia como conceito. Exatamente. E uma outra coisa também,